ia fazer essa live hoje lá pelo YouTube, mas a gente vai fazer aqui. Então, a partir de amanhã, eu vou ver se eu subo essa live lá no YouTube para que a gente possa compartilhar com mais pessoas depois. Tá legal? A gente vai falar aqui, sobretudo, sobre a questão da insalubridade. O pessoal está chegando aí, mas a gente já vai adiantando. Isabel, o Rafa, o Igor também está entrando aí. Vou fazer essa apresentação aqui sobre insalubridade e depois eu vou abrir para as perguntas aí do pessoal do chat, pessoal do INCA principalmente. Hoje a live é mais para eles do que para qualquer outra pessoa. Então, se você é aí do INCA, já pega aqui esse aviãozinho, já manda para o pessoal aí, para a gente poder responder essas dúvidas aí, tirar algumas questões que estão ficando aí sobre a insalubridade. Tá legal? Vocês vão poder mandar as perguntas também. E vamos lá, pessoal, vamos começar logo. O pessoal vai chegando aí, a gente vai depois complementando caso tenha alguma dúvida. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que a gente tem duas questões para tratar sobre a insalubridade. A primeira delas é sobre a questão do período da pandemia, tá? No período da pandemia, o pessoal que eventualmente trabalhou nas áreas de atendimento ao Covid tem direito à insalubridade no grau máximo. A gente tem aí uma série de projetos de lei que estão regulamentando essa possibilidade, mas de qualquer maneira, se a gente entrar com esse pedido na justiça, esse período de 2020 ele não precisaria nem mesmo de perícia, tá? Porque é reconhecido como período de calamidade pública e tudo mais, então a gente conseguiria fazer mesmo esse Opa, saiu aí, vocês estão me ouvindo, pessoal? Quem estiver ouvindo, dá um joinha aí só para eu ver, porque parece que deu uma travada aqui, eu não vi se vocês estão aí, estão me ouvindo. Tá tudo certo aí? Tá ouvindo bem? Tá conseguindo ouvir aí, pessoal? Tá legal? Então eu vou continuar. Então, esse período da pandemia a gente não precisa nem... Obrigado, Isabel. Esse período da pandemia a gente não precisa nem mesmo pegar isso e botar na perícia, tá? A gente só precisa demonstrar que vocês trabalharam nessas áreas de Covid. Como é que a gente vem instruindo os clientes a fazerem isso? Olhar na escala, porque, por exemplo, eu tenho conhecimento no HC1, por exemplo. A gente tem lá o CTI Covid e o não Covid. Então, é só tirar ali na escala, vocês pegam essas informações. O fato de vocês terem prestado serviço lá diretamente para o pessoal do Covid-19 já justifica esse grau de insalubridade no grau máximo, tá? Outra questão o que vem sendo muito abordado aí também pelos clientes, já vem falando comigo desde o ano passado, é que vocês recebem hoje a insalubridade no grau mínimo, né? No 10%. E a ideia é a gente fazer um processo, esse aí é um processo um pouco mais complexo, para que vocês possam aumentar esse grau de insalubridade. Hoje, nesse grau de 10%, vocês recebem 10% sobre o salário base. A ideia é que, isso aí é o percentual mínimo, né? A ideia é a gente levantar esse percentual aí. O percentual médio, que a gente fala de insalubridade médio, ele está ali na casa dos 20%, e a insalubridade máxima, ela está no grau de 40%. E aí eu quero até que o chat aí possa participar mais, vocês que trabalham aí no INCA e tal, pode até dizer aí. Eu já conversei com vários clientes e eles sempre estão falando que vocês ficam expostos a vários agentes, vocês estão expostos a quimioterápicos e tudo mais, e também tem contato ali com o paciente. Então ali teria um agente biológico, né, que é o caso tanto que eu estava dizendo da infecção lá do Covid, quanto a questão do agente biológico aí de algum tipo de enfermidade que vocês estão tratando ali de perto no dia a dia, quanto aos agentes químicos, que são os tipos de quimioterápicos e o tipo de medicação que vocês
estão administrando ali no dia a dia. Então a ideia, pessoal, é dividir esses dois processos. O processo mais simples, a gente entraria direto no Juizado Especial Federal e com ele a gente faria o pedido da insalubridade por esse agente biológico que foi aí o Covid-19. E um processo que eu acredito que ele deva ser instruído de forma coletiva, principalmente para possibilitar uma perícia mais extensa, ele seria para a gente aumentar a título de insalubridade atualmente, sair dessa casa de 10% e ir para a casa de uns 40%, talvez, dependendo do resultado da perícia. Tá? Uma pergunta que sempre me fazem é: toda ação de insalubridade, ela necessita de uma prova pericial. Então a gente precisaria mesmo fazer essa prova pericial. E nesse caso, a minha ideia de formação de um grupo é justamente para isso, para que esse valor da perícia possa ser dividido entre todos os participantes desse grupo. Tá legal? Não sei se faz sentido para vocês, se não faz sentido, se vocês estão entendendo ou não, vai falando para mim aí, para que eu possa responder as dúvidas de vocês, tá? Outro dia, uma cliente me mandou uma questão também, vamos aqui falar de algumas questões. Boa noite aí pro pessoal do Mendonça, um abraço. Então, o pessoal me mandou uma questão que era a seguinte: poxa, eu posso entrar com esse processo sem ser pelo juizado especial? Pode, só por que eu não recomendo, tá? A gente está falando aí de aumentar 10% ou até 30% do seu salário base, porque você já recebe o percentual de 10%. Então, se a gente sair de 10% e for para 20%, vocês vão ter um acréscimo de 10% aí. Se a gente sair de 10% e for para 40%, vai dar um acréscimo de 30% na sua remuneração. E esse acréscimo eu ainda vou pedir a restituição dos últimos 5 anos, que você trabalhou e não recebeu. Então vamos lá, no Juizado Especial Federal você não tem uma limitação para produzir a prova pericial, tá? Mas o que acontece? Você tem uma limitação de valor. E quem já foi meu cliente aí, já viu, já fez uma ação do APH, pessoal que já fez ação, dá um joinha aí também. A gente sempre manda procuração, um contrato de honorários e uma declaração, dizendo que você está renunciando aos créditos que ultrapassem 60 salários mínimos. Aí eu fiz uma conta aqui, e como advogado não é muito bom de conta, eu tenho a colinha aqui, eu vou fazer com vocês. Se você tem um salário base hoje de R$6.000 e recebe R$600 de insalubridade, se a nossa ação de insalubridade levasse esse percentual a 20%, você ia ter R$600 por mês a mais. Vezes 60 meses, que são 5 anos que você trabalhou e não recebeu, você teria um valor de R$36.000 sem correção, sem a correção pela Selic aí nesse período todo. Agora vamos pensar um outro cenário. Se você trabalhou também nesse período de 5 anos de insalubridade, mas a gente conseguiu provar com a prova pericial que o percentual devido é 40% e não só os 10% que você recebe. Vai dar uma diferença de 30% ao mês. Então quer dizer que são R$1.800 por mês de diferença. Vezes os 60 meses dá R$108.000. Só que se a gente entrar com esse processo no juizado especial, você vai estar renunciando aos valores que excederem a 60 salários mínimos. Isso significa que você está abrindo mão de pelo menos R$48.000. Então, por isso que a minha ideia para essa segunda ação, que é a ação de insalubridade referente ao aumento, né, do percentual aí, que vocês estão expostos a agentes biológicos e outros agentes, então a gente colocaria esse percentual acima, né, chegando nos 40%, então a gente faria essa perícia para que vocês tivessem esse ganho no maior limite. E aí faríamos a ação fora do juizado especial federal para que vocês pudessem receber todos esses valores, não ficassem presos aí aos valores de 60 salários mínimos, tá bom? Faz sentido para vocês? Não faz? O que vocês estão achando aí? Vamos participar também, vamos falar um pouco aí o que vocês estão achando, tá?
Pessoal que está chegando agora, eu expliquei um pouco antes sobre a questão da insalubridade referente ao período do trabalho do Covid-19, tá? Que é uma ação mais simples, ela vai pegar só o período de 2020, tá? O período que vocês tiveram expostos aí. Como a gente está vendo, eu estou falando de 2020 aqui porque a gente acreditava que a coisa estava melhorando. Como a gente está vendo aí uma piora, é possível talvez estender aí esse grau máximo para as pessoas que efetivamente trabalharam na assistência dos pacientes com Covid-19 nesse período aí de 2020 e até agora. Tá legal? Então, pessoal, quero fazer um convite para vocês. Se vocês ainda não entraram lá no grupo do Telegram, hoje eu queria, voltando aqui um pouco, hoje eu estava planejando fazer essa live no YouTube, principalmente porque eu conseguiria espelhar minha tela para vocês, tá? Aí aconteceu uma série de coisas, também essa live ia ficar mais reservada, só a gente aqui do pessoal do INCA também, ia ficar mais direcionado, então a gente ia poder fazer mais exemplos ali. Aqui eu fico limitado, porque eu estou no celular aqui, mas enfim, por isso que eu quero fazer esse convite. Se você não está ainda no nosso grupo do Telegram, eu vou depois disponibilizar o link. Para quem quiser, é só me chamar no direct aqui no Instagram, eu mando o link para você, você entra lá e lá nesse canal, assim que acabar a live aqui, eu vou disponibilizar o link para você preencher o formulário, se você está interessado nessa ação de insalubridade, e vou disponibilizar o e-mail para vocês e a relação de documentos que a gente vai precisar, tá legal? E depois disso, a gente continua aí abertos aqui, tá? Já estudei bastante esse caso da insalubridade para a gente aumentar o grau de insalubridade dos servidores. Então, a minha ideia é o que? A gente estabelecer datas, tá? Para a gente fechar esse grupo. Eu gostaria de trabalhar com um grupo de pelo menos 30 pessoas. E aí a gente teria que direcionar esse grupo pessoal do HC1, ou HC2, ou HC3, ou se tiver aqui dentro dessas pessoas que estão aqui assistindo a live, depois enviar a live para essas pessoas e conversar também sobre isso. Olha, lá no meu HC eu consegui fechar um grupo de tantas pessoas, no outro HC eu fechei outro grupo de tantas pessoas. Isso tudo para quê? Para a gente dividir, tornar essa perícia mais economicamente viável, tá? E também os custos da ação economicamente viáveis para vocês, para que a gente possa buscar essa questão da perícia no maior grau aí para vocês. É um ponto fundamental. Quero tratar com vocês também, lógico, vocês estão lá no INCA, vocês provavelmente ouviram dizer sobre o pessoal, os servidores que entraram com a ação. Na época eu não participei desses processos, principalmente os fisioterapeutas, eles entraram com ações para questão de carga horária, né? E quando eles entraram com a ação, eles entraram em grupo, e eu não sei nem se isso é uma preocupação de vocês, mas eu quero falar sobre isso aqui. Eles entraram em grupo, e aí o cálculo da ação ficou muito alto. E aí quando aconteceu da decisão lá no STJ reverter a sentença e determinar que os servidores pagassem o valor de honorários, essas pessoas tiveram que aí despender um dinheiro para pagar custas de processo. Aí isso que eu quero falar com você. A minha ideia aqui com vocês não é botar um valor de causa alto, tá? É botar um valor de causa baixo no começo, dentro do grupo, para que a gente faça a perícia. E aí sim, quando a gente tiver individualmente, a gente vai buscar individualmente a execução aí da sentença, entendeu? Não, reconhecer o direito de que a insalubridade seja no grau de 20% ou no de 40%. Aí depois eu vou desmembrar e vou executar a sentença para cada uma das pessoas que participou. Tá legal? O Marcelo ali queria participar. Tem alguma dúvida, Marcelo? Ou foi errado aí? Qualquer coisa você pode deixar a sua pergunta aí também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar a pergunta aí para mim. Eu tô aqui para responder vocês, para que a gente possa otimizar aqui o nosso bate-papo. Se vocês já conversaram, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa aqui, que eu vá lembrando, eu vou falando com vocês também. Nessa segunda ação, que é a insalubridade, para aumentar os percentuais. Conversando com os clientes, a nossa ideia é o quê? Estabelecemos o grupo,
a gente abre aí um debate, porque eu vou precisar que vocês me passem o dia a dia de vocês. Ah, não, olha, a gente está exposto a A, B, C, D e tudo mais. E aí, quando a gente fizer a elaboração da peça, a gente vai elencar lá todos os agentes os quais vocês estão expostos e aí realizar a perícia já delimitando um pouco daquilo que vocês me relataram. Tudo bem? Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma dúvida aí? Ficou claro aí o esclarecimento? Ficou muito rápido? Me fala aí o que vocês estão achando, se tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar aqui para vocês. Pessoal, então tá, ninguém mandou pergunta, é isso aí. Eu vou me colocar à disposição no direct aqui. Se você ainda não é do grupo lá do Telegram, pede aqui no direct que eu te dou o link, você entra no grupo e lá eu vou disponibilizar o nosso acesso, tá bom? Para que você tenha acesso ao formulário de interesse nessa ação de insalubridade. Essa ação primeira que eu estou colocando aqui é a do período... Pode falar a dúvida aí, Manuzinha, pode falar a dúvida. Ivna, tudo bem, Ivna? Hoje você mandou uma mensagem no WhatsApp, mas apagou. Depois, se você ainda tiver com alguma questão, pode colocar lá, tá bom? Mas o que eu estava falando, pessoal, eu vou colocar, tá, no grupo do Telegram o formulário, e eu vou fazer uma apresentaçãozinha breve também. Essa live vai ficar salva aqui para que as pessoas possam ver. E depois a gente vai organizando o grupo para a segunda ação. Ah, legal, por nada. Poxa, eu não vou conseguir falar o seu nome, cara, mas assim, a questão das 30 horas não está sendo viável, tá? Infelizmente, eu não participei desse processo lá no começo, mas o que aconteceu? Esses processos foram julgados procedente na primeira instância e depois ele veio revertendo a sentença. Aí acabou que agora os servidores não estão conseguindo, tá? Isso aí, só para a gente ficar sabendo também aqui. O que acontece? Manuzinho, pode falar lá, pode falar, cara. Depois você fala aí que fica mais fácil, que sua dúvida pode ser de todo mundo. Mas vamos lá, a questão das 30 horas. O que ficou decidido lá na segunda instância é que o servidor do INCA ele está relacionado à carreira de tecnologista, não está diretamente relacionado ao Ministério da Saúde, tá? Então, o fisioterapeuta ele entraria no concurso não como assistência à fisioterapia, apesar de eu não concordar nada com isso, porque eu conheço vários servidores, eu tenho muitos clientes aí, fisioterapeutas, eles me relatam, não, a gente está na assistência todo dia. Então aqui o que acontece é o seguinte, apesar da gente saber a realidade do dia a dia, o que foi reconhecido na justiça é que, como o edital falava 40 horas, e como vocês estão ligados à carreira de tecnologistas, aquela lei, né, lei federal que trata do fisioterapeuta, ela não se aplicaria ao servidor público, mas ela só se aplicaria à iniciativa privada. Então, por exemplo, se você tiver 2 vínculos, se você tiver um vínculo lá no hospital particular, você vai fazer 30 horas e na sua carreira de servidor você faria as 40 horas porque é o seu concurso. Concordo, não concordo. Tem uma cliente que a gente entrou com esse processo, tá? E aí também tivemos julgamento improcedente já com base nessa jurisprudência. Então hoje, se você me perguntar, é viável? Eu estou acreditando que nesse período não é viável porque as decisões estão vindo contrárias aí. Claudinha que está entrando, Carolina, um abraço para Carolina, para os meninos também, para o Leandro. Pessoal, estou à disposição aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida. A ideia aqui desse contato hoje era essa, tá? A gente apresentar a diferença das ações de insalubridade para que vocês possam entender a forma que a gente vai entrar, que vai trabalhar, custos para a gente entrar com essa ação aí, quais são os percentuais.
tá lá no canal do Telegram. Eu vou disponibilizar para vocês aqui então, e eu fico aí aguardando vocês entrarem em contato, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, se já tiver meu WhatsApp, pode fazer aí e mandar o meu WhatsApp, mandar lá no WhatsApp, ou então pode entrar em contato comigo aí pelo nosso e-mail, tá? contato@danielnardi.com.br. Vamos lá, tem outra pergunta aqui, falando em outro vínculo, também trabalho no município do Rio. Esse processo também é possível lá? Cara, para a gente ver se é possível a aplicação dessa tese lá, eu precisaria que você me mandasse o seu contra-cheque, tá? Para a gente ver. Eu não sei de qual processo você está falando, eu acredito que você deve estar falando de insalubridade. Então, é possível sim, a gente tem que olhar como é que está o seu contra-cheque, a área que você trabalha. Entre em contato comigo, entra aqui por direct, hoje a gente vai se falando aí. Poxa, Rafa, eu que te agradeço, cara, você ajudou aí a divulgar. Tomara que essa live aqui tenha respondido as suas dúvidas aí. Então, eu vou jogar isso lá no Telegram e você me ajuda aí a passar pro pessoal e a gente formar esses grupos aí para a segunda ação, tá bom? Um abraço aí, cara, obrigado. Isso. A ação de insalubridade. Eu precisaria, para a gente ver essa ação de insalubridade, que você me mandasse alguns documentos. O pessoal dos servidores do INCA, eu já tenho bastante cliente, então eu conheço. Mas outro caso aí de servidores de outro concurso, assim, eu precisaria conhecer melhor. Tá legal? Pessoal, tomara que eu tenha ajudado vocês aí. Fico à disposição para a gente fazer essas ações juntos. E aí, uma boa noite para vocês, e aí a live vai ficar salva também aqui, tá bom? Grande abraço, tudo de bom aí, boa noite. Por nada, gente, um abraço. Eita, que agora eu não tô conseguindo cancelar essa live aqui. Mas daqui a pouco a gente consegue sair aqui. Valeu, pessoal, abraço.